Estamos aqui no Rio São Francisco, dentro, literalmente, com a fonoaudióloga Beatriz Ramos. Nada mais gratificante a gente estar dentro do Rio São Francisco, gravando essa entrevista, contando um pouco da tua história. Queria que você contasse pra gente como é que a fonoaudiologia entrou na sua vida. A fonoaudiologia, ela entra na minha vida, na minha adolescência, quando eu descubro a área. Não é muito habitual a gente ouvir falar, as pessoas falarem a respeito da fono, e eu também não sabia nada a respeito, até folhear o catálogo da UFES e ver esse nome lá. E ao conhecer a graduação, me identifiquei pelo fato de cantar e também gostar muito do desenvolvimento infantil de crianças. Então, diante disso, foi assim que eu descobri a fonoaudiologia e escolhi ela para fazer parte da minha vida. Como é que foi o período até iniciar a faculdade? Você se formou na Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão. Então, conta pra gente como foi cursar em uma outra área, ou em outro local. Não é fácil, nenhuma mudança é fácil, nenhuma decisão é fácil, mas eu queria ser fonoaudióloga, eu estava determinada a ser e ia fazer o que fosse necessário para alcançar esse objetivo. Então eu fiz o pré-vestibular em 2018, ingressei na faculdade em 2019, no primeiro semestre da UFES, e comecei a minha rotina como universitária, que é muito cansativa. Eu ia para a faculdade às 5h40 da manhã, retornava por volta das 7h, e era isso todos os dias, de segunda a sexta, sem falar do ingresso nas atividades extracurriculares que a UFES ela disponibiliza. Então fazia pesquisa, iniciação científica, extensões e ambulatórios e monitorias e construção a startup. Tudo que a universidade proporcionou para a minha formação, eu abracei e eu não me arrependo. Então, desde que você se formou em que ano? Em 2023. 2023, né? Então um pouco mais de um ano de formada, né? Como é que foi após a conclusão do curso, o retorno, né, para sua terra natal, Itabaiana, e o início dessa jornada profissional? Eu vim a passeio com uma amiga minha. E aí, durante essa conversa, ela me apresentou uma moça que trabalhava numa clínica aqui. E ela me falou que Canidé tinha uma demanda muito grande para a minha área, né, de fonoaudiologia, principalmente voltada para o transtorno do espectro autista e os transtornos do neurodesenvolvimento de forma geral. Então, diante disso e diante do fato de que eu tinha capacidade técnica para trabalhar nessa área, eu aceitei a proposta. Então, eu colei grau dia 31, solicitei com urgência minha carteirinha e dia 15 de junho eu comecei a trabalhar aqui em Canidé. Então, Canidé foi o meu primeiro trabalho após a minha formação, né, minha conclusão acadêmica. Dentro da área da fonoaudiologia, qual é a área que você, assim, desde que formou, você sempre atendeu linguagem ou você também atende outras áreas? Quando eu terminei a faculdade, eu fui para a área de linguagem, mas a minha formação acadêmica foi prioritariamente voltada para a área da audiologia. Minha iniciação científica foi em eletrofisiologia, minhas monitorias eram em audiologia, meu projeto de construção startup era na parte de reabilitação auditiva, meu estágio extracurricular era na área de reabilitação auditiva. Então eu era da área da áudio. Mas eu amo criança. Eu acho que esse é um ponto que deve ser frisado. Eu sempre amei criança, trabalhar com criança. Então, se tinha criança, me interessava. Tem algum paciente marcante que, assim, você, poxa, bate aquele orgulho de dizer, é isso, eu estou na profissão certa? Sim. Tem vários, mas eu quero falar do meu primeiro paciente aqui. Ele foi uma criança que veio com atraso do neurodesenvolvimento com a hipótese diagnóstica de autismo. E aí era muito aflituoso para a mãe isso, e foi aflituoso para mim também lidar com isso, porque foi meu primeiro paciente. Mas aí eu me dediquei integralmente a essa criança, eu diria isso, porque a partir dela eu mudei minha perspectiva profissional. Eu aprimorei meu método de intervenção e busquei mais e mais informações para melhorar minha qualidade de atendimento mesmo. E ele foi uma criança que mudou da água para o vinho. E a mãe dele, ela recorrentemente trazia à tona isso, que eu fui um divisor de águas na vida do filho dela. Isso, para mim, naquele momento do começo da minha trajetória,
pelo fato de estar iniciando na profissão, ouvir foi muito fortalecedor para me fazer ver que eu estava no caminho certo. E que eu não precisava ser detentora de todo o conhecimento, mas que eu precisava estar determinada a dar o meu melhor. E o meu melhor iria envolver buscar evidência científica, buscar a melhor técnica, o melhor método de intervenção. E ele me mostrou que isso é possível, que a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa estar disposto e ter o compromisso com a evolução do paciente. Então ele foi um paciente que eu mudei, né, ajudei, mas que ele me transformou, ele me deu a certeza de que eu estava no caminho certo. Então, para mim, esse é o que mais me toca, mais me comove, por ser o primeiro paciente e o primeiro paciente que me mostrou que eu era capaz de fazer bem o meu trabalho. Ser recém-formado traz muitas inseguranças, mas ninguém nasce sabendo tudo, ninguém se forma sabendo tudo. É muito do comprometimento que você vai ter diante do caso, diante do paciente. E isso eu me recordo desse menino com muito carinho, porque eu vi que eu era capaz de ajudá-lo. E eu vi que ele foi sim uma criança que tinha toda a potencialidade, que precisava somente de alguém que tivesse um olhar técnico e que usasse a técnica para ajudá-lo. Então, realmente, para mim foi um marco. Você canta desde os 5 anos. Como é essa sua relação, né, com a música e como é que está a música hoje na sua vida? Eu canto desde os 5 anos, né? Eu amo cantar. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu entrei na fonoaudiologia, o canto. Meu professor de canto, na época, ele falava que ser fonoaudióloga ia me ajudar muito, porque eu tinha uma dificuldade respiratória e eu era mezzosoprano. E aí ele me incentivou muitíssimo, entrei, não fui para a área, não fiz pesquisa, nada, mas realmente a fonoaudiologia ela tem uma capacidade de aprimorar qualquer profissional que precise da fonoaudiologia. Minha prática clínica ela é baseada em evidência científica e amor. Isso é uma coisa que eu carrego. Sempre falei, eu sou uma mulher muito técnica, uma profissional muito técnica. As pessoas da minha convivência, elas falam isso, você é muito técnica. Mas a técnica sem a amabilidade, ela não tem efeito. Então a minha prática clínica ela é baseada em evidência científica e amor. Então eu acho que isso determina o que eu sou como fonoaudióloga e como profissional, né, de modo geral. Superem os desafios, porque a profissão tem. Não coloquem limites na sua prática e se aprimorem, porque pouco se sabe sobre a fonoaudiologia. Ela não é uma profissão que todo mundo fala, todo mundo sabe. A gente não ouve ninguém dizendo eu não tenho o sonho de ser fonoaudiólogo. Mas que isso não seja um empecilho para continuar nessa área. Então, a busca pelo conhecimento técnico, o aprimoramento para fazer a nossa profissão ocupar um espaço e cada vez mais ser reconhecida. Porque a fonoaudiologia ela tem uma potencialidade de mudar vidas ímpar. Comunicação não é só falar. A comunicação ela envolve vários aspectos. Então, um profissional que trabalha com isso, ele precisa ser bem visto e ele precisa fazer valer o seu trabalho. Então, o meu incentivo é que continuem. Por mais que pouco se fale, por mais que pouco se valorize, persevere e faça bem o seu trabalho para a fonoaudiologia ocupar mais espaços. Trazer à tona nós, fonoaudiólogos que estamos em áreas mais isoladas, é também trazer à tona a necessidade de uma população que não tem assistência. Então, vir para Canidé conversar comigo, eu só sou uma fono de 3, né, que eu conheço na região. É pouco dentro do número de pessoas que precisam de assistência fonoaudiológica. Então traz à tona essas regiões e traz também à tona a necessidade de mais profissionais nessa área. A gente agradece. E agora a gente vai encerrar isso aqui, retornando para a terra, às margens do Velho Chico, um passeio nesse barco. Vamos lá, comandante, retornar. Encerramos uma jornada emocionante pelos caminhos da fonoaudiologia em nossa região, desbravando histórias de dedicação, amor e transformação. O que vimos e ouvimos nos 5 estados que compõem nossa jurisdição foi a prova viva de que a fonoaudiologia é muito mais do que uma profissão. É uma missão. Através de cada voz recuperada, de cada palavra pronunciada, de cada olhar que volta a se conectar ao mundo, vocês, fonoaudiólogos, nos mostram que a comunicação
é o elo que nos faz humanos. Vocês não apenas reconstroem sons ou gestos, mas restauram histórias, relações e sonhos. Nas comemorações pelo Dia do Fonoaudiólogo, celebrado dia 9 de dezembro, a atual gestão do Crefono 4 se orgulha de parabenizar, em nome de cada profissional que cruzou este documentário, todos os fonoaudiólogos da nossa região, do Nordeste e do Brasil. Que vocês continuem sendo instrumentos de esperança e mudança desde os primeiros passos da infância até os sussurros da maturidade. Obrigado por darem voz à vida. Obrigado por transformarem o silêncio em possibilidades infinitas. Sigamos juntos, construindo um futuro onde cada pessoa possa ser ouvida, compreendida e amada. Parabéns, fonoaudiólogos. Vocês fazem a diferença. Uma homenagem de todos que fazem a atual gestão do Crefono 4.